Estamos ao vivo, bom dia! Pegadinha para vocês. Boa noite a todas vocês, mulheres, todos vocês que nos acompanham nessa live, que é a live da jornada do autocuidado. Hoje à noite nós vamos ter a nossa quarta live desta jornada. Desde o início da semana nós estamos aqui conversando vários assuntos que interessam muito a cada mulher que está nos assistindo, a todos os homens também, para que conheçam um pouco mais desse universo prazeroso que é ser mulher. A jornada do autocuidado propõe um cuidado especial da mulher no seu todo. Essa jornada ela tem três pilares, que são três pilares que regem todo o ser de uma mulher, todo o ser de uma pessoa, que eu já digo quais são esses para vocês. Mas na segunda-feira nós tivemos uma live maravilhosa com a especialista em análise corporal, Mari Batista, tá salvo aqui no feed, você pode dar lá uma olhadinha, você que ainda não viu. E nessa live ela propõe uma coisa muito interessante, né? Que normalmente a gente deixa para depois todas as coisas. E a gente acaba se deixando para depois. Então, nós precisamos fazer o contrário, né? Nós precisamos deixar as coisas para depois e nós precisamos começar a dar uma atenção a nós mesmas. Então, não se deixe para depois, foi a live de segunda-feira, uma live muito bem-vinda com a querida Mari Batista. Na terça-feira nós tivemos uma live muito legal com a Patrícia Cavalcante. Ela trouxe para nós um assunto muito interessante que é Seja Você Corajosamente. E essa coragem toda não é para ter força para fazer as coisas, não é para ficar se mostrando, é simplesmente encontrar a sua essência, né? Ontem, quarta-feira, nós tivemos conosco a nossa colaboradora, a nossa nutricionista da jornada, que é a Jo Souza, e ela trouxe para nós uma coisa muito interessante: nutrição na prática, um cuidado de amor. E ontem nós vimos que adquirir novos hábitos é fundamental para nós então entrarmos nesse processo de redescobrir o que é a nutrição. O desmame do açúcar foi um dos itens altíssimos nessa live e todas essas lives estão disponíveis para você aqui no feed. Hoje nós vamos ter conosco uma pessoa muito legal, que tem uma história de vida fantástica e vai trazer para nós um grande assunto aqui, que eu realmente acredito que nós vamos nos identificar muito. Deixa eu convidar ela aqui enquanto a gente continua conversando sobre essa semana do autocuidado. Só um pouquinho. Deixa eu... Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui minha amiga. Pronto, já enviei o convite, já ela vai estar aqui conosco. Então, como eu estava falando, a live de ontem então foi com a nossa nutricionista e ela trouxe para nós essa essência. Oi, Dai, tudo bem? Aê! Oi. Olá! Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Tudo bem? Você me ouve bem? Sim, estou sim. Que bom. Estava aqui Sim, falando com o pessoal, como foi a nossa live de ontem com a nossa nutricionista, né? Recapitulando toda a semana. E aí estava falando da live de ontem, como foi importante a gente se autocuidar no quesito nutrição. Realmente, adquirir novos hábitos é um dos itens que faz com que a gente se autocuide com amor, né? A proposta de ontem da nossa nutricionista foi nutrição na prática, um cuidado de amor. E o desmame, do açúcar foi um dos temas que a gente deu algumas risadas e a gente ficou pensando, né? Realmente eu preciso adquirir o novo hábito do desmame do açúcar, entre muitas outras coisas. Todas essas lives de segunda, de terça e de quarta já estão disponíveis aqui no feed nessa semana da Jornada do Autocuidado. E hoje, como eu falei para vocês, nós estamos na quarta live dessa jornada,
uma proposta bem inusitada, mas que vai de encontro ao que muitas mulheres no seu cotidiano passam por aqui. É uma história de vida que você vai lembrar em muitos momentos de você, mulher. E para hoje nós temos esposa, mãe e empresária com a nossa querida Daiane. Então, Dai, me diz de onde você está falando e quem é você? Pronto, eu falo de Castanhal, né? E eu me chamo Daiane Assis, e assim, é uma alegria, uma honra estar participando dessa jornada, dessa segunda jornada, né? Quando eu recebi o convite, eu digo, meu Deus, e agora? Assim, quando a gente vai falar da gente, do nosso cotidiano, né? A gente, tipo assim, para refletir como é que tá, né? Meu Deus, agora eu vou. Eu falei, que nem eu falei pra Beni, Beni, é vida real, viu? Aqui não tem muita teoria, tem teoria, mas na prática mesmo é real. Então, vamos lá que vamos colocar essas experiências aí que eu creio que vai ajudar outras mulheres, né? Creio que passou por essa fase, está passando por essa fase. E aí vai ser uma troca de experiência muito legal. Eu creio que a gente vai aprender muito uma com as outras. Que maravilha! E essa é uma das propostas desse espaço. Então, você que é mulher e você que é homem que foi convidado a estar aqui, vamos conhecer o seu universo feminino para cuidar mais umas das outras, as mulheres, né? E os homens cuidar um pouco mais das nossas amadas e queridas mulheres que estão aqui nos ouvindo nessa noite de hoje, né? Então, Dai, Sim. como você falou, né? Conta para nós um pouco como que é ser essa esposa, mãe e empreendedora. E antes disso, gente, você que é mulher que está aqui nessa live, toca depois da live lá na bio do meu Instagram, e você vai ter um espaço que é um grupo de WhatsApp, a lista de espera da Jornada do Autocuidado. Lá, semanalmente, tem dicas imperdíveis de todos os nossos colaboradores. Então, vai lá depois da live, clica lá e vem para dentro desse grupo que é só amor e cuidado e proteção para todas nós, tá certo? Então, Dai, é contigo. Fala aí para nós o que você trouxe para nós essa noite. Olha só, como o próprio título, né, que você colocou lá, inicia como esposa, né? Eu até fiz umas anotaçõezinhas aqui, que são tantas coisas, então a gente tem que dar um norte, né? Então eu vou iniciar essa live falando da esposa, né? Que eu creio que é onde tudo começou, né? Antes de ser mãe, antes de ser empreendedora, eu era só esposa. Então, assim, há muito tempo atrás, há gerações atrás, a esposa deixou de ser uma figura assim, de ser só dona de casa, né? De ser só aquela figura ali dos afazeres de casa, de cuidar de casa. E isso foi modificando com o tempo, né? Hoje as esposas, elas têm outras funções. E isso é muito bom. Essas funções, essa esposa, tipo eu, né? O casamento, ele não se dá mais só. Deixa eu até anotei aqui, que eu achei muito interessante quando eu estava pensando. Não só em agradar o esposo, né? Sim. Mas um casamento é um objetivo assim do relacionamento feliz, de ter um relacionamento harmonioso, de ser companheira, de ser a melhor amiga do seu esposo. Acho que isso daí é uma base, é uma construção, né? Porque quando a gente casa, veio de um namoro, né? O seu casamento veio de um namoro, e eu acho que ali no namoro se criou uma base. Você não se apega eu creio, né? A minha experiência, eu não vim assim de um namoro que eu achei que ia dar certo num casamento. Acho que o namoro, ele precisa você ter a certeza de que vai dar certo no casamento. Se tiver alguma dúvida aí, é melhor demorar um pouquinho mais, ou então encerrar por ali. Então, o casamento, quando você casa, os dois se tornam um. Isso é bíblico, né? Isso é Deus que vem falar para nós. Sim. A gente se torna uma só carne.
Então, esse casamento, quando eu cuido do meu esposo, eu estou cuidando de mim, né? Porque nós somos um. Então, quando eu busco a felicidade dele e ele automaticamente busca a minha, esse casamento, ele vai se fortalecendo. Porque no início tudo é muito novo, né? Tudo é uma adaptação. Sim. Acho que quando a gente muda de fase, a gente precisa se adaptar a esse novo. E aí o casamento uma construção, né? É uma construção de uma base. Sim. E isso é desde o namoro. Isso não é quando a gente casa. A gente casa, vai passar a viver junto, passar mais tempo junto. É toda uma modificação. Então a gente precisa construir essa base. Com o quê? Com companheirismo, né? Com amor, com cuidado, com dedicação. A figura da esposa do lado do marido, acho que assim, é imprescindível, né? É indispensável a esposa estar ali do lado do esposo, principalmente mediante os desafios, porque são muitos, né? Então, acho que você é um ombro, né? Pro esposo. E os dois se completarem, né? Essa busca da felicidade no casamento não é somente da esposa, mas também é do esposo. E assim, quando é algo assim imprescindível também que eu coloquei aqui, é o diálogo. Sim. O diálogo, eu preciso conhecer meu esposo, né? Ele precisa conhecer. Geralmente a esposa, ela é um pouco mais transparente, né? Quando a gente tá chateada com alguma coisa, a gente se fecha logo, né? Eu creio que no mesmo instante o marido diz, não, não tá muito legal. Então, assim, a gente precisa ter esse diálogo, né? Não somente achar que não tá bom, mas a gente precisa resolver. Se algo aconteceu ali naquele dia, como a própria palavra fala, você não pode deixar o sol se pôr em cima daquela ira, em cima daquilo que não foi resolvido. Resolva com seu marido, resolva com seu esposo, para que o outro dia seja novo, né? E ali o que aconteceu ali naquele dia já tenha sido resolvido. Isso é muito importante para que essa esposa, para que esse esposo vivam bem, para que esse casamento ele vá se fortalecendo. E uma coisa assim de casamento, né, que a gente vê, que ao passar dos anos vai ficando mais forte. Até mesmo as bodas de casamento, né, os significados, eu acho muito interessante que é algo assim que vai se fortalecendo. Ah, é boda de algodão, é boda de lã, aí depois, né, vai aumentando, de madeira, de cobre. E realmente isso na prática é assim, né? Eu ouvia muito dizer que quando a gente casa, no início tudo é flores, né? Eu acho que alguém já ouviu isso. Mas assim, esse início ele pode prolongar, né? Sim. Só depende de você, das escolhas dos dois, a confiança. Tudo é uma construção, né? Tudo na nossa vida é um processo, é uma construção. E no casamento não é diferente, né? Precisa se construir uma base, precisa ter esses laços cada vez mais fortalecido, isso com o esposo, com a esposa, até mesmo porque vão vir os filhos e quando os filhos chegar, essa base ela precisa estar pronta, né? Muito Porque vai vir muito mais desafios. Então, se os dois não forem bem decididos, não estiverem ali bem consolidados, vai ser um pouco mais difícil. Vamos melhorar isso aí, na verdade? Isso Gente, para mesmo. todos vocês que estão entrando agora, essa é a nossa quarta live da Jornada do Autocuidado. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, como ela mesma disse no início. Aqui é um papo verdade, é vivência do dia a dia. E ela trouxe para nós aqui uns tópicos muito legais com relação à primeira parte dessa live, que é falando sobre a mulher que é esposa, né? Então, todos vocês aqui que são mulheres, que são esposas, ou que estão querendo ser, né? Sair dessa fase de estar solteira e ingressar na fase de casada, como é o caso da nossa querida Dai dessa noite. A reflexão que ela trouxe para nós aqui foi muito interessante, né? Vou dar uma recapitulada para todos vocês aí
nessa primeira fase, ela nos mostrou que casamento, ele precisa ser uma relação de construção. E que um precisa entender o outro pelo diálogo e assim, né, estabelecer um convívio que um é base do outro, que um ajuda o outro, que um traz felicidade e cumplicidade para o outro, né? Ela mostrou que essa é uma fase inicial de adaptação, né? E como adaptação a gente precisa entender o que é o companheirismo nessa nova fase, o que é o amor nessa nova fase, o que é o cuidado nessa nova fase, porque é uma fase de construção. Então estão se aprendendo junto nesse primeiro momento, logo depois do casamento, que a mulher sai da fase de solteira e entra nessa fase de esposa. Bom, se você quer fazer alguma pergunta para a Dai, vai aqui nesse botãozinho onde tem um símbolo de interrogação, que a sua pergunta ela fica registrada lá e não some aqui na minha timeline. À medida que a gente for recebendo as perguntas, a gente vai fazendo aqui para a Dai e a gente vai dando andamento assim nessa live. Tá bom, gente? Então não esqueça. Quer fazer uma pergunta aí, tá? Eu tô fazendo a minha aqui também. Aperta aqui nesse botãozinho da interrogação e já a gente vai retomando a nossa conversa, né? Então, os dois então precisam continuar juntos, porque você parou falando que o diálogo é importante, mas a jornada ela é longa, né? Sim, é bem longa, sim. Quando na própria cerimônia, né, é até que a morte vos separe. Então, a gente é uma preparação inicial ali para que seja longo, né? Para que esse cuidado entre os dois, esse companheirismo, essa amizade, esse amor, ele se fortaleça para que, quando vier os desafios, vier as dificuldades que tem, todo casamento tem. Por que eu falo desse cuidado? E não estou falando assim, então no teu casamento não tem desafios, vocês não brigam, né? Sim, mas o que a gente construiu é o que vai fazer toda a diferença mediante esse desafio, mediante essas dificuldades que a gente vai enfrentar no convívio, né? Um vai ter uma ideia diferente do outro, uma hora ou outra as ideias não se batem. Mas a gente não pode focar nisso. Não gostei da atitude dele. Acho que não. É a forma como nós vamos lidar com isso, né? A gente aprender como a gente lidar com isso é muito mais importante do que olhar só para o problema, digamos assim, né? Então, se existe ali uma falha, né? A gente precisa sentar, conversar o que houve, não ser repetitivo. Acho que o casamento ele não pode ter repetições assim, eu errei, aí erra de novo, faz de novo. Acho que isso daí é cansativo em qualquer relacionamento, seja no casamento, seja uma amizade. Precisa-se, digamos assim, cuidar para que não venha mais acontecer, né? Principalmente no casamento. Verdade. E assim... O Dai teve uma pergunta aqui, eu não quero te interromper aí no teu assunto, mas eu achei muito interessante que a pessoa falou assim... eu me encontro numa relação onde o diálogo ele não acontece, né? Então, que dica que você tem para essa mulher? Porque como essa tem dificuldade, muitas outras têm. O diálogo em qualquer instância da nossa vida, seja em casa, no trabalho, com os filhos, com o esposo, como é o caso da Dai, em diversas outras situações, ele é extremamente importante. Porque a gente não sabe o que o outro pensa até que se estabeleça um diálogo, né? Assim, mas o que você teria para falar dessa mulher que tem essa dificuldade, Dai? Na sua experiência, ou o que você acha que ela precisa fazer, né? Como começar um diálogo? Assim, o diálogo, ele não é fácil. Não ele precisa ser estratégico, né? Como eu faço? Tem algo que eu quero falar com meu esposo, eu acho assim que eu me preparo, sabe? Esperar ele chegar do trabalho, depois do jantar, quando tá ali só os dois, tipo, eu já tenho uma filha, quando ela dormir. Eu acho que é uma estratégia. Aí, se aconteceu algo naquele dia, que você queira colocar em pauta ali naquele diálogo, você vai iniciar dizendo, olha, aconteceu aquela
tal coisa, como é que a gente pode fazer? Eu não gostei. Você vai colocar a sua situação, entendeu? Você vai se É, abrir para essa pessoa. Você vai. Por que que a gente está sentado aqui? Porque nós somos um, né? A gente precisa ter um casamento, um relacionamento que eu entenda o meu esposo me entenda. Você vai certo. começar assim, creio que a partir daí, né, a pessoa vai também se abrir, aí é uma conversa, não é uma conversa de inimizade, você não pense assim. É uma conversa de solução, é uma conversa de melhorias. Por isso, e Boa. aí você antes desse diálogo, você já, tipo assim, já tem em mente as pautas que você vai colocar. Por isso é bom o diálogo, quando acontecer algo, para você não ter coisa lá de trás. Não trata coisa lá atrás. É uma coisa que, aí eu vou falar aquilo que foi lá atrás. Não. Fala o que está aqui hoje. O que aconteceu hoje, se aconteceu na semana, o mais recente possível. Não vai buscar coisa muito atrás, porque aí vai puxar muita coisa, pode haver uma outra chateação. Uhum. Então, sempre focar no que está mais recente, naquilo ali que você não gostou, o que está acontecendo com frequência, alguma coisa assim. Precisa resolver aquilo Você ali. falou, isso que você falou é muito interessante, né? Porque nós mulheres, normalmente, nós somos acumuladoras emocionais. Em vez da gente Uhum. resolver a coisa quando ela está no nosso emocional suportável, a gente vai deixando para depois, e à medida que a gente deixa para depois, e isso vale para qualquer instância da nossa vida, nós precisamos Sim, aprender a resolver as coisas com diálogo. Por quê? Porque se a gente deixar acumular, o que acontece? É igual aquele barril de pólvora, né? Você não sim, resolve uma colher de pólvora, coloca lá naquele barril. Se você resolver, sim, acabou. É um palitinho de fósforo que você acende. Se você não resolver a de hoje, amanhã acontece alguma coisa, você vai lá, outra colherinha de pólvora num barril. E se você não resolver no segundo dia com 2 colherinhas de pólvora, você acende uma caixa de fósforo inteira. Mas se você sim. continuar, sabe o que acontece? Pum! Explode, que até os ambientes da casa ficam conhecendo tudo, né? Mas é Então, esse equilíbrio verdade. emocional, que é um dos tripés da nossa jornada do autocuidado, que é uma proposta nossa, é o equilíbrio que faz com que a gente tenha essa harmonia dentro das nossas relações. A proposta da Dai nessa noite é uma proposta muito bem-vinda, né? Ela falou assim: não trate de coisas que ficaram muito para trás. O que ela quer dizer com isso? Trate das coisas pontuais. E isso é interessante porque o homem ele não pensa em 200 coisas. Isso facilita tanto para a mulher como para o homem. Para a mulher é Sim, fácil, né? Aquela máxima que a gente já conhece, né, Dai? A sim, é mulher cuida da verdade. criança, olha o leite fervendo, lava a louça, Lavar a louça. a campainha ela atende, ela não deixa o leite cair, tá tudo ok. O homem, se você der um leite olha esse leite para não ferver. Aí tá bom. Já olhou o leite? Já. Tá tudo bem? Tá. Já olhou o leite transborda. É uma coisa incrível. É Então verdade. essa dica é muito boa. Anota aí para você. Não acumule aquilo que você precisa conversar. Especialmente quando essa conversa é para melhorar ou, como a Dai falou, para construir o seu relacionamento. Não é isso, Dai? Sim. É verdade, é verdade. Aí a partir daí vocês vão sentar, né? Vocês vão ver quais são os pontos que vocês estão colocando e tenho certeza que esse diálogo vai acabar ali com abraço, com desculpas, com perdão, porque o diálogo é isso que ele traz no casamento. A minha experiência é essa. Quando eu coloco alguma coisa, ou ele me chama para conversar, ou eu chamo meu esposo para conversar, a gente termina ali em paz. A gente termina ali colocamos as coisas, né, nas claras, na mesa, e aí a gente resolveu, entendeu? E aí vamos para frente, porque ficar mastigando não dá.
Então, o casamento, ele precisa resolver. Vai vir situações, vai vir desafios, mas vamos resolver. E aí, com isso se cria uma confiança, né? A gente, não vai acontecer outras coisas? Vão acontecer. Mas aí você faz a mesma coisa, vocês tratam que aquilo ali vai criando mais cumplicidades entre o casal. Vai criando um conhecimento a mais. Eu já sei, aquele dia que ela me falou assim, não gostou, ela não gostou, ele não gostou. Então eu já sei que aquilo ali não é bem-vindo para o meu casamento. Essa minha atitude não é bem-vinda no meu casamento. Né? Eu fazer algo, eu falar algo, eu me comportar assim, não é bem-vinda. Às vezes pode ser até algo rotineiro meu de fazer, mas é algo que desagrada o meu esposo, então eu não vou fazer. Isso é um pensamento maduro, é um pensamento positivo, que vai trazer paz, que vai trazer harmonia para o meu casamento. Então eu não faço. Então é isso, essas dicas aí. E com isso, né, trazendo pro casamento, essa esposa, esse autocuidado, é essa mulher se cuidar, né? Eu acho que no casamento, logo no início, a gente, creio que logo quando a gente casa, a gente ainda tá naquela fase assim de saiu do namoro, aí tá sempre bem cuidada, né? Sempre ali maquiada, penteada, quer vestir aquela roupa melhor. E com o passar do tempo, às vezes a gente pode até esquecer disso, desse autocuidado. Mas também uma coisa muito importante no casamento é você se manter. Claro, vai vir mais se você for uma esposa que vai trabalhar fora ou que tem trabalho em casa, se torna mais um pouquinho mais de dificuldade, mas não deixa de ser uma prioridade esse autocuidado, né? É aquele momento, acho que o momento de você se cuidar, de fazer uma hidratação, de fazer uma unha. Eu acho que isso já é nosso mesmo. Acho que toda mulher tem esse momento, busca. Por isso que a gente precisa cultivar cada vez mais. Não deixar, casou, agora já anda toda esculhambada, né? Acho que isso daí não é legal, não é positivo. Então, se está passando por esse momento assim, é esse autocuidado, né? Fazer algo que mude, né, essa situação. Mas eu creio que todas as mulheres que estão aqui se estão aqui, né, porque tem esse autocuidado, acho que buscam com certeza essa melhoria da sua aparência, se sentir, né, bonita, se sentir bem, se arrumar, se maquiar. Eu sempre dou exemplo agora no Dia da Mulher, no grupo lá de venda das meninas, e aí eu falo, olha, hoje façam algo especial para vocês, se maqueiem, façam as unhas, façam os cabelos, saiam para tomar um sorvete, saiam para passear. Isso é muito bom, né? Sendo mãe ou sendo esposa, crie um momento para você, um momento que te dá prazer, né? Seja fora de casa, seja dentro da sua própria casa. Isso é muito importante. Muito bom, excelente dica. E eu vou pegar esse ponto aí que você falou e reforçar ele dizendo que essa é uma prática que ao longo do tempo a gente vai perdendo, sabe? Que é um cuidado especial com a gente mesmo, né? O autocuidado primeiro é para mim. Quando eu me autocuido, então eu cuido melhor de quem está próximo de mim. E assim vai, né? Numa das lives eu estava falando que a gente conhece uma máxima, né? Que é até um versículo bíblico, mas virou como se fosse um provérbio, né? Que fala assim, ame o próximo como a ti mesmo, né? Isso é um versículo da Bíblia. Só que a gente dá ênfase a amar ao próximo. E a gente esquece que para amar ao próximo, eu preciso amar a mim mesmo, porque a gente só dá aquilo que a gente tem, né? Esse cuidado não precisa ter um cuidado, gente, extraordinário. Às vezes um bom banho, um batom, ouve uma música legal que te faz bem, já melhora tudo, né? Não gosta de música, então faz aquele momento de oração, de reflexão, melhora tudo.
sai um pouquinho, toma um sorvete, melhora tudo. Sorvete é maravilhoso, tá? Melhora tudo, né? É você se dar o prazer de um momento. Por exemplo, eu amo café, gente. Acho que café, para mim, é uma das bebidas mais aromáticas do mundo, mais deliciosas do mundo, e eu posso experimentar ele de diversas maneiras. Então, de vez em quando, eu me dou de presente uma ida a uma cafeteria. Por quê? Porque eu gosto de curtir aquele momento do meu café. Fica a dica também para as mulheres. Dizendo com isso que não é muita coisa, mas você pode se presentear com aquilo que te faz bem, com aquilo que te dá prazer. E assim, Sim. você muda todo o seu estado, você muda todo o seu ser. Com isso, fica melhor essa questão do diálogo. Com isso, fica melhor essa questão de ir se cuidando um pouco mais, não é? Essa é a jornada do autocuidado e hoje nós estamos aqui com a Daiane, ela que é esposa, mãe e empresária. E como ela mesma falou, ela vai conversar com a gente papo firme e real. Amei isso, Dai. Para você que é mulher, que está aqui na nossa live, na minha bio tem um link de um grupo de WhatsApp que é exclusivo para mulheres, que é a lista da jornada do autocuidado. Entra nesse link e semanalmente você vai ter dicas de todos os nossos colaboradores da gente se autocuidar nos 3 pilares, que daqui a pouquinho eu vou falar quais são, dessa nossa jornada do autocuidado. Mas hoje, com a Dai, e a gente está aprendendo muito com ela, vamos prosseguir. A esposa, então, tem que ser essa mulher que promove essa edificação no seu lar? Pois é, né? Essa edificação, ela vem fortalecer cada vez mais esse relacionamento, né? E assim, vamos agora contar um pouco da minha experiência como mãe, né? Um iníciozinho lá. Então, esse casamento, né? Esse cuidado que eu falei, essa base que tem que ser criada, quando tá os dois, é bem mais fácil. Porque você tem mais tempo para conversar, vocês têm mais tempo os dois juntos, entendeu? Vocês saem para passear, vocês é só os dois juntos, né? Não tem criança. Então, antes de vir os filhos, vocês precisam ter essa noção. O amor, a harmonia, eles já precisam existir no seu lar. Não é os filhos que trazem isso, né? Eles completam. Mas o que vocês já precisam ter isso construído na casa de vocês. Até porque quando vêm os filhos, esse é o exemplo que eles vão nos ter como esse exemplo, com esse modelo, como esse modelo. Então já precisa ter já tudo feitinho, né? Precisa estar ali planadinho já, para quando vir os bebês, que o tempo de vocês juntos vai ser mais limitado, principalmente no início, a atenção, principalmente da mãe, para o bebê, né? Quem já é mãe aqui sabe o quanto a gente se dispensa de algumas coisas nossas para dar essa atenção, principalmente ali no início, até porque é uma adaptação, né? Então, como que eu entrei, essa esposa, né? Entrou nessa fase da mãe. Vou contar um pouquinho como que a gente decidiu que era o momento de vir filhos, né? Essa parte é uma parte muito interessante, porque a gente está falando de fases e fases, né? Então, nós saímos de uma fase, que é a fase de estar solteira, e quando você é solteira, você não precisa falar muita coisa para ninguém, você não precisa dizer para onde é que vai, o que vai fazer. Essa é uma escolha que você faz para a próxima fase, que é a fase da esposa. Essa sim. Essa, tanto a esposa como o esposo, como falou a Dai, precisa construir essa relação, né? E com diálogo, a ponto de ter em casa um ambiente para a próxima fase. Então, você saiu da fase de solteiro, da fase de esposa, onde você tem todo o seu tempo livre ali, um para o outro, e agora, com essa construção, esse berço dessa construção já todo preparado, pode chegar mais alguém nessa relação? É isso, Dai? Pode chegar mais alguém, sim. Nós, né, foi uma necessidade, né?
quando nós nos casamos, a gente não morava aqui em Castanhal, a gente morava em Santa Maria, uma cidade vizinha daqui. Então, nós casamos, o meu esposo já trabalhava aqui na cidade de Castanhal, eu trabalhava lá. E casamos, e foi em 2014, nosso casamento, e viemos para cá. Casamos no meio do ano. Então, eu decidi que até no final do ano eu não iria trabalhar, até porque eu tinha mudado de cidade, eu precisava me adaptar, né? Conhecer o meu bairro, eu não sabia nem chegar na minha casa e tinha que trocar documentos, enfim. Foi até mesmo para aproveitar mais. Então, eu fiquei esses 6 meses sem trabalhar. No início do outro ano, eu comecei a trabalhar e já comecei a estudar, porque eu tinha o objetivo de ter o ensino superior, né? Queria me formar. Então, eu sou formada em assistente social e era um dos meus objetivos logo quando eu casei. Então, me formei, foram 4 anos na minha faculdade. E aí, após a faculdade, o nosso objetivo era vir os filhos, né? Vir o filho. Mas, como nem tudo é no nosso tempo, é do nosso jeito, quando a gente planejou a chegada do nosso primeiro filho, ainda demorou 1 ano para que ele chegasse. Então, a gente decidiu isso em 2018 e a Débora só veio chegar em 2019, né? Que eu engravidei. E em 2020 ela nasceu. E assim, é uma explosão de sentimento, né? Muda muita coisa, assim. Não muda pro ruim, né? Muda para melhor, porque, meu Deus, é um amor que a gente não conhecia. É um amor, assim, que a gente vai se adaptar. É um universo de descoberta que fantástico, né? Tanto para o pai quanto para a mãe, desde a gestação. É uma dedicação, é um cuidado, é um amor, você muda de hábitos. E cada fase você vai se adaptando a essa criança. E assim, é muita descoberta, né? Ter filhos, para quem ainda não tem, eu digo que é um amor, assim, inexplicável, né? Algo, assim, que é uma responsabilidade muito grande, né? Não é fácil, não. Mas o amor, ele supera tudo, né? Ele cobre todo esse esforço, todo esse desafio que você vai enfrentar. Você vai renunciar a muitas coisas na sua vida. Tudo que vocês faziam ali juntos, né? Arrumava a mala, colocava no carro e ia embora. Não tinha preocupação. Agora não, né? É tanto detalhezinho. Tem que levar fralda, mamadeira, né? Brinquedinho. Tem que ver se o ambiente lá é para criança, né? Tem que ver se o ambiente é para criança. Daí, deixa eu te perguntar uma coisa que eu estou muito curiosa. Quando nasce uma criança, nasce uma mãe? Ou a mãe para você veio antes disso? Não, nasce uma mãe. Nasce porque quando eu engravidei, isso era uma das coisas que eu até tinha pensado em falar, né? Quando eu engravidei, eu assim, tipo, fiquei com medo, digamos assim, né? Eu orava para o Senhor, eu falava assim, Senhor, como que eu vou cuidar dessa criança? Eu dizia, eu não sei cuidar de criança. Eu não tinha experiência com nenhuma criança, com sobrinho, nada. Eu nunca tinha trocado uma fralda. Aí eu dizia, meu Deus, agora eu vou ser mãe. Como que eu vou cuidar dessa criança? Como que eu vou educar nesse mundo tão difícil que tá, né? Isso eu não tinha nem vindo a pandemia ainda. Porque eu engravidei em novembro de 2019. Aí eu dizia, ai meu Deus, como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? Eu dar um banho e cuidar. E aí o Senhor, uma manhã que eu estava indo para o trabalho, e todos os dias eu perguntava para o Senhor, né? Como que ia ser? E aí ele colocou no meu coração, né? Que se eu te dei, eu já te capacitei. Pronto. Foi o próprio Senhor que me falou isso. Eu falei, Senhor Jesus. E olha só, eu duvidando da grandiosidade, né? Do amor de Deus por mim. Que Ele tinha me dado um filho. Que assim, eu sempre sonhei ser mãe. Mesmo antes de conhecer o meu esposo, sempre sonhei, sempre quis ser mãe.
E aí o Senhor me dá isso, né? Se Ele já me deu, Ele já me capacitou. E aí pronto. Aí eu só curti a gravidez, né? Passei por aquela fase de enxoval, de preparação, de cuidados. Cuidei muito bem da minha alimentação. Já cuidava aí com o filho da alimentação. Sim, me preparei mesmo para a chegada da minha filha. Vivi com intensidade, que nem a Beni às vezes falava para mim. Vive com intensidade cada fase, descoberta de sexo, chá, e faz o enxoval, e compra aquelas coisinhas, e planeja o parto, vê as consultas. Então, essa mãe, ela vai nascendo, né? Eu vou gestando um filho, mas também essa mãe, ela vai sendo gestada, né? Não é só ali quando nasceu. Eu acho que durante a gravidez, esses 9 meses é uma preparação também para a mãe, para o pai, e vai fazer toda a diferença, né? Eu acho que está fazendo algum barulho, Beni. Eu não sei onde que é esse barulho. Aqui não é, eu estou sozinha, tranquila, no meu cantinho aqui te ouvindo. Mas eu também estou ouvindo um barulho. Vamos ver se a gente consegue ver aí de onde que é. Você está tudo bem aí contigo? Deixa eu ver aqui a internet. A internet, ó, tem um barulhinho. Tem um barulhinho. Mas não tá deixando de te ouvir, tá bom? Esse barulhinho aí não tá interferindo tanto. Pode, a gente tá ouvindo de boa. Quem tá ouvindo de boa aí, dá um ok para nós, por favor, só pra gente ver como é que estão as coisas, se vocês estão nos ouvindo bem, enquanto eu dou uma recapitulada aqui nessa fase que foi o início de ser mãe, né? Realmente gestar uma pessoa, formar uma pessoa dentro de nós é um fato, eu diria, maravilhoso. Sim. É extraordinário, né? Valeu, Elma. Então tá tudo ok com o som. É um fato extraordinário e é uma dádiva para a mulher, né? Você realmente ser aquela que pode trazer aqui uma pessoa formada dentro de você. É um acontecimento maravilhoso, mas é uma fase muito rápida. Eu realmente acho que a mãe, ela precisa curtir essa fase do bebê, porque tudo passa muito rápido, né? Sim. Então, curtir a fase inicial, embora, eu não sei se você teve enjoo, você teve aquele desejo de acordar às 3 da manhã, virar para o esposo e falar assim, olha, eu quero aquele negócio que só tem naquela loja. Bate lá naquela loja, 3 horas da manhã. Não, eu não tive. Eu não tive enjoo. Assim, foi muito abençoada a minha gestação. Eu sempre falo que o que eu senti é fome. É uma fome desesperadora. Mas eu nunca senti enjoo, não fiquei assim, nada assim, graças a Deus. E eu tive sim a fase desse desejo, foi um domingo. Eu desejei comer melancia, claro, né? A minha fruta predileta. Então, meu esposo rodou Castanhal. Gente, ele não achou a melancia. E aí eu fiquei em casa, já comendo a melancia, bem dizer, né? E assim, ele chegou com laranja. Olha, gente, não encontrou a melancia, chegou com laranja. Aí, pronto. Até hoje eu lembro. Não matei o desejo da melancia. Quem sabe pode ter uma outra oportunidade, né? Vamos já saber dessas coisas aí. Sim. Então, assim, esse desejo de ter filho, então, ele veio bem antes até do seu casamento, né? E sim. Aí, essa gestação com a sua bebezinha, que foi como é que é o nome dela? Débora, que nome lindo. Essa gestação foi uma gestação tranquila para uma mãe de primeira viagem? Sim, foi bem tranquila. Assim, não foi tão, assim, com relação ao meu bem-estar, foi super de boa, né? Super tranquilo. Alguém falou, Beni tá cortando. Tá cortando? Será que é a internet? A minha internet tá tudo ok. Acabei de ver aqui, tá tudo tranquilo. Será que a tua internet é alguém mais pode nos ajudar?
Mas então, foi tranquila a sua gestação? Sim, sim, foi tranquilo, tive uma gestação bem tranquila. Só que no ano eu engravidei em outubro de 2019 e aí a pandemia veio em 2020, né? Aí teve toda essa situação de medo, de incerteza, né? Aquele cuidado extremo. Quem saía mais para comprar o enxoval, as coisas, era o meu esposo, com todo cuidado, todo aquele cuidado de fazer as compras no supermercado. Ele vinha, eu me trancava no quarto, ele limpava tudo, enfim, todo aquele cuidado que a pandemia, esse susto que a pandemia deu em nós, né? Mas fora isso, foi super, super tranquilo mesmo. Débora, alguém falou que foi no meu áudio. Áudio da Dai. Mas para mim o seu áudio tá ok. Dá uma verificada no teu. Se tu estiver ouvindo de fone igual a gente, tira e coloca novamente, Dai. Você tá com fone? Não, eu não tô de fone. Aham. Para mim o seu som tá ok. Deve ser algum delay aí. Oi, Nelma. Boa noite. Bem-vinda. Boa noite, Nelma. Como é que tá agora? Foi a Larissa que falou. Mas eu tô ouvindo um ruído. É? Sim. Ok. Mas então a pandemia, retomando, né, nosso assunto aqui, a pandemia trouxe para nós cuidados que a gente não tinha como um todo, né? Comprar, sair, máscara, álcool, não conversar e se isolar. Então teve muitos momentos durante a pandemia que todos nós tivemos que aprender ali na dureza, porque foi um corte muito radical, né? Então, nós tivemos esvaziamento de todas as ruas, nós tivemos muitas pessoas dentro de casa, né? E você, nessa pandemia, então, você estava dentro de casa, como esposa e como mãe. Como foi esse relacionamento, trazendo essa pessoinha maravilhosa para dentro desse ninho de amor, para essa construção, para essa base que foi feita. E agora, numa situação em que para todas as pessoas foi muito chocante. Como foi para essa família se aconchegar nesse ambiente onde o marido provavelmente estava em casa também trabalhando, você em casa o tempo todo, crianças chegando. Como foi isso para vocês? Assim, foi uma... Tem alguns dizendo aí que tá normal. A Renata tá falando que tá normal. Renata. A Paty tá dando boa noite. Boa noite, Paty. Paty. A Paty é recém-casada, né? Tá com 2 anos de casada, a Paty. Bora aprender juntas. Bora aprender. Então, assim, foi uma fase que eu posso dizer que eu fui muito mimada, né? Olha só, grávida, primeira gravidez, tudo aqui, assim, aquele sonho, né? Nossa, aquela espera. Finalmente a gente tinha abençoado, então meu esposo me mimou muito durante a pandemia. E logo tudo, a gente não ia para a igreja, a gente assistiu o Partido do Pão pela televisão. Então, assim, está de fato com ruídos. Foi assim, eu fui muito mimada, né? Graças a Deus, pela minha mãe, pelo meu esposo. Foi uma fase assim que a gente realmente curtiu, né? Porque não tinha muito para onde sair. Então, bora fazer as coisas em casa. Então, fazia aquela comida diferente em casa, né? Comprava sorvete, a alimentação também da gente reforçou mais, né? Come mais fruta. Ou seja, foi bastante cuidado e mimada. Que maravilha! Uma mulher cuidada e mimada durante a pandemia. Não esperava menos dessa família, né? Não esperava menos dessa família. O Max está falando que está com barulhos de fato, né? Mas a outra está falando que está normal, que está sem barulho. Eu acredito que é algum delay da internet de cada um. Gente, acho que daqui a pouquinho vai ficar melhor. Vamos prosseguindo. Em nome de Jesus, vai ficar bom. Então, nessa pandemia, com esse cuidado, com esses mimos todos, chegou a Débora.
chegou a Débora e, Senhor Jesus, foi algo assim. Eu falo que no nascimento dela, né, eu nunca senti uma emoção assim tão grande quando assim, eu ouvi o choro da minha filha. Assim, é um momento que eu não consigo explicar. Não, palavras nenhuma vai conseguir explicar esse momento de quando eu ouvi o choro dela. Né? Então, quando chega em casa esse bebê, todo o ambiente da casa muda, né? O cheirinho da casa muda, os horários mudam, você tenta se adaptar àquele bebê, você tenta se renovar, todo dia você tenta, não deu certo aquilo ali, eu vou fazer algo diferente. Então, assim, isso é um crescimento, não só para o bebê que está ali naquela fase também de adaptação, mas também para os pais, né, principalmente para a mãe, que nem eu falei no início. Essa mãe, né, eu passei por esse momento assim, é intenso, é cansativo, mas ao mesmo tempo você está se transformando também, né? Como mulher, como esposa. E assim, são muitos eixos ali que precisam ser ajustados. Você precisa adequar o tempo que você tem livre da bebê, né? Ah, tá dormindo, o que eu posso fazer agora, né? Eu descanso, eu faço algo para mim, eu me cuido, eu como, o que é que eu faço? Então, essa adaptação com o passar do tempo e com o crescimento do bebê, ela vai se tornando mais fácil, né? Esse tempo livre ele vai se tornando mais fácil de você ter, né? De você aprender a criar ali momentos para você, a criar momentos para o seu esposo, porque que nem eu recebi uma frase, né? Uma mensagem: você não deixa de ser esposa para ser mãe. Então você não deixou de ser uma mulher, de ser uma esposa e ficou só ali como mãe. Não. Você mulher, como diz, você faz uma coisa, faz outra, então a gente tem essa capacidade, né, de se renovar, de se adaptar, de ser esposa, de ser mãe, de ser mulher, de ter um tempo para se cuidar, de ter um tempo com o seu esposo, né? A criança dormiu. A Débora, graças a Deus, ela sempre foi uma criança muito boa de dormir, então a Débora dormia cedo e aí a gente tinha um tempo para nós, né, para conversar, para ver como era que estava, falar do nosso dia a dia. Não precisa ser algo grande, né? Acho que você sentar no sofá, os pais sentados no sofá, sem o filho, gente, é bom demais. Você tomar ali um sorvete, você assistir um filme junto, é um cuidado, né? Aquilo ali é prazeroso. Na correria do dia a dia, é algo muito positivo para o casamento. E assim, continuar. Por isso que eu falo que aquela base que vocês construíram quando estava só os dois, agora vai fazer muita diferença. Né? Se vir carregado de coisas, de erro, de fiz isso, não gostou, não tô nem aí, vou fazer de novo. Então vai se tornar mais difícil. Então essa base, ela deve ser feita para que quando cheguem os filhos, que vocês não vão ter tanto tempo, que vocês vão se doar mais para aquele bebê, isso aí vai fazer toda a diferença. Né? Esse cuidado, esse olhar, esse carinho, vai permanecer, né? Não vai se desfazer, não vai se desfazer, vai se fortalecer. Ótimo. Então, quando nasce uma mãe, ou melhor, quando nasce um filho, nasce junto uma mãe, né? Quando uma mãe gesta um filho, ela também está gestando o entendimento que é uma mãe por completo. E eu amei a frase que você falou, que a emoção que você sentiu ao ouvir o choro da sua filha não dá para descrever. Tá, e é não. bem isso. É bem isso. Então, para quem já é mãe, entende do que a gente está falando nesse momento. E para você que não é mãe, que tem planos de ser mãe, que tem o desejo de ser mãe, que o momento está pedindo para ser mãe, prepare o seu coração, porque são muitas emoções. Como disse a Dai, todas boas, emoções que te levam para um outro nível de vida, de percepção de um todo. E como ela falou, né? Quando chega essa pessoinha na nossa casa, até a casa muda o cheirinho. E é verdade, gente.
Muda. Muda, é ali preparado o ambiente para a chegada dessa criança tão legal, né? E tudo isso está relacionado diretamente com a mulher que se propõe a passar por essas fases. Então, nós começamos aqui conversando, falando que nós saímos da fase de mulher solteira, que a gente não precisava dar muitas das nossas declarações do dia para ninguém. E aí nós vamos entrar então aqui com a Dai na fase de esposa, onde sim, aí foi começada a construir, né, um lar com diálogo, com amor, percebendo um ao outro, não deixando nada acumulativo, né? E essa base foi preparada e aí chegou então uma pessoinha maravilhosa, que é a filha Débora, né? Que foi um presente de Deus, um pedido desse casal, e foi um presente de Deus. Se o chorinho da Débora, o primeiro, causou toda essa emoção, imagine agora, com que idade a Débora está, como é que estão as coisas em casa nessa fase agora? Agora a Débora já tem 2 anos e 7 meses. E assim, a gente... É o primeiro ano que ela tá indo pra escola, né? Eu nem acredito que eu já sou mãe de uma aluna. Que é isso? Parabéns! Já passamos por tantas fases, né? Tantas aprendizagens, como eu falo. Filha, ela não só aprende comigo, né? Eu não só ensino as coisas para ela, mas muito mais ela me ensina, né? Ela me ensina a ser uma mulher mais forte, mais confiante. Afinal, eu me cuido e agora eu cuido de uma outra vida, né? Eu me defendo e agora eu tenho uma outra vida também para me defender. Então, esse instinto de mãe, ele é criado dentro de nós, né? Eu não preciso tomar algo, fazer algo, não. Ele é criado dentro de nós. Esse instinto de cuidado, de proteção, né? De ver como é que tá a filha. A Débora chega da escola, eu faço assim, um raio-x nela, né? Não que eu não confie na escola, que essa aí foi uma das coisas que a gente buscou, um lugar que a gente fosse colocar a nossa filha, que nos passasse confiança, né? Que ali fosse digamos que uma cópia da casa dela, né? Onde ela encontrasse o amor, o carinho, fosse um ambiente aconchegante. Mas mesmo assim, esse instinto de mãe não deixa de ter esse olhar, né? Deixa eu falar para você que esse instinto de mãe, com 2 anos e 7 meses, como está a Débora, com 15 anos, com 20 anos, é igual. O raio-x só melhora, viu? Com o tempo. É melhor, né? Com o tempo, você vai ficando especialista no raio-x e tá tudo certo, porque mãe é muito isso mesmo. Tem muitas coisas instintivas em nós, né? É um instinto materno muito, muito delicado que a mulher tem, que antes de ser mãe, ela pensa que tudo é de um jeito, mas quando ela se torna mãe de fato, ela vê que a coisa é bem diferente, você cuidar de um ser e o né? É você cuidar de uma pessoa no seu todo. Não é somente você cuidar da sua alimentação externa, cuidar no que ela ouve, cuidar com quem ela está, com quem ela se relaciona. Então, é um universo realmente bem maior daquilo que a gente pode somente imaginar, né? Diferente da tia, né? A tia vai lá, brinca, criança chorou, toca no colo da mãe. Mas a mãe... A mãe é aquela que permanece ali firme o tempo todo, né? Gente, essa é a jornada do autocuidado. Nós estamos na nossa 4ª live. E a live de hoje tem como título Esposa, Mãe e Empreendedora, com a nossa querida Daiane, da Veste Fases Kids. Me fala uma coisa. Como foi essa fase de ser mãe, ser esposa e agora ser empreendedora? Me conta aí, como foi isso? Pois é, né? Parece que mulher não tem sossego, né? Já é esposa, dona de casa, mãe. Aí eu disse, não, agora bora empreender, né?
Bora empreender. Então, assim, antes da Débora vir, eu já trabalhava há 5 anos em uma empresa. E quando terminou a minha licença maternidade, até mesmo antes de terminar, eu já tinha decidido, juntamente com meu esposo, aí eu comuniquei, né, minha ex-patroa, que eu ia sair, que eu ia ficar cuidando da Débora de forma integral, né, ficar em casa. Eu queria mesmo passar por essa fase, foi uma escolha principalmente da minha parte, mas meu esposo me apoiou quando eu escolhi não voltar mais. E assim, mas só que eu sempre tinha em mente, né? O que é que eu vou fazer agora? Além de cuidar da Débora, além dos afazeres de casa, eu sempre quis ter o meu dinheiro, né? Falar bem claro, assim, eu queria ter o meu dinheiro, comprar minhas coisas, ir lá no centro, usar o meu cartão, usar meu dinheiro. Acho que isso é bom. Isso era uma realização para mim, era uma realização naquela época eu ter minhas posses, né? Ter o que é meu, digamos assim, né? Mas na verdade o que é meu é do meu esposo, o que é do meu esposo é meu, mas no nosso interior como mulher, eu acho que vocês sentem isso, né? E comigo não foi diferente. Então, com as experiências da maternidade, e aí o nosso desejo de ter algo próprio, de fazer algo da nossa casa, poder trabalhar de casa e cuidar da Débora. Mas o que fazer, né? O que vender? O que empreender em quê? Se a gente não tinha nenhuma experiência, né? Mas com o passar do tempo, acho que depois de um ano, eu orando, né, pedindo para Deus para nos direcionar, para nos mostrar, algo me chamou a atenção. A frequência com que a gente comprava roupa para a Débora. A gente ia no centro, passear de boa lá os 3, e a gente sempre voltava com alguma coisa para a Débora. Eu ia sair para comprar uma roupa para mim, sempre trazer alguma coisa para a Débora. Então, isso foi um clique. Nossa, é muita frequência, é algo que dá dinheiro, né? Porque é muito, eu investia bastante nessa parte, assim, não só por, digamos assim, por vaidade, por querer, não, é necessidade mesmo. Vai mudando, perde muito. Na introdução alimentar, mancha muita roupinha, come a laranja, come tudo, se suja. Então, uma criança saudável precisa, né, deixa ela lá. Então, suja muita roupa também, né? Não tem só uma. Pijama, tem que ter no mínimo uns 4 pijamas, né? Então, assim, não dá tempo de enxugar e aí tem que ter outros, né? Então, isso me chamou a atenção. Foi a partir daí que eu disse, já sei, eu vou trabalhar com moda infantil. Mas, como nem tudo é fácil, né? Eu quis mesmo construir algo sólido, né? Eu sempre pensei isso, né? Fazer algo de verdade, que comece mesmo e que vá para frente. Então, eu comecei a estudar. Eu tinha um tempo mais livre, que a Débora sempre foi muito boa de dormir. Ela dormia bastante. Enquanto ela dormia, eu estudava, né? Estudei todo sobre marketing. Estudava, não, eu estudo ainda hoje, né? Muito sobre marketing, sobre marcas, como vender, né? Como que estava as vendas pós-pandemia, quais as ferramentas de venda, o que eu ia precisar para fazer, porque eu não ia abrir loja física, eu ia vender na minha casa. Travou para mim, travou para você. Foi. Mas para mim tá ok aqui. Mas voltou, Dai. Então você estava estudando o mercado. Você estava estudando o mercado. E aí você estava entendendo como é que era esse universo agora de empreender. Sim, estudei todo o mercado, né? Como criar um MEI, como criar uma empresa, o que precisa, como fazer compras, quais os fornecedores. Aí vem aí uma porção de coisas, né? Tem muito fornecedor que é fraude, que é fake, então tudo isso você tem que analisar. E foi quando voltou.
Foi. Obrigada, Nelma. Então, quando a Débora fez 1 ano e 6 meses, eu inaugurei a loja no Instagram. E aí, antes disso, né, criei o nome da loja, fiz a pesquisa se não tinha nenhum nome semelhante. Best Paz Kids é o nome criado por mim. A logo foi criada por mim também. Criadora, vou colocar isso lá. Sim, sim, sim. A logo foi eu que criei, que se você observar as bolinhas, as fases da criança. Mais bebezinho, as roupinhas mais de bebê. E as 2 últimas bolinhas é mais juvenil, porque eu vendo infantil e juvenil. E nos meus estudos, né, só para esclarecer essa parte de estudo, uma das coisas que eu aprendi, né, é você não minimizar o seu negócio, né? Dizer, eu tenho uma loja de moda infantil e juvenil. Não dizer, eu vendo roupa. Não. Eu tenho uma loja. Minha loja não é física, minha loja é virtual, só virtual, né? E dizer os meios que você trabalha, até a forma de você se expressar, isso passa confiança para o teu cliente, passa credibilidade da tua empresa. Eu criei o meio para minha empresa, criei um nome e de primeira mão, que eu não falei ainda para ninguém, né? Só eu e meu esposo a gente sabe, que eu dei entrada já no registro de marca. A marca Best Paz Kids vai ser registrada no meu nome. Parabéns! Muito bom! Muito bom! Olha aí, uma cliente muito querida, a Drica. Tem uma princesa. A Daiane é minha preferida. Olha aí. Muito obrigada, Drica. Drica, olha, tá comigo desde o início. Tá no grupo da loja. É uma cliente mesmo assim clientes que eu falo que eu tenho algumas clientes que não é só cliente, que se tornaram amigas. Então, a gente troca ideias. A filha dela começou a estudar, minha filha começou, e esses dias a gente estava conversando, né, Drica? E a filha dela adoeceu, minha filha também adoeceu, é as mesmas pediatras. Então, a maioria das minhas clientes, a gente cria um vínculo, né? Eu falo que eu não quero fazer apenas uma venda. Eu não quero só vender e pronto. Não, eu quero criar um relacionamento de confiança com as minhas clientes. A maioria das minhas clientes são mães, não tem tanta disponibilidade de estar no centro fazendo compras, tem todo esse cuidado integral com os filhos. Então, eu dou essa força, né? Levo lá. Eu tenho um serviço na loja que se chama Malinha Delivery. Eu coloco as peças ali da escolha da cliente, mando deixar na casa dela e ela tem 24 horas para experimentar, para escolher, para os filhos escolherem também, dependendo da idade. Agora já é naquela tipo 10 anos, passou aquela fase de você escolher, né? Já são eles que escolhem. Então eu dou essa facilidade, né, para as minhas clientes. Na Best Paz Kids, o horário que você chamar, só se eu não estiver disponível. Mas sábado, domingo, se eu estiver na cidade, eu atendo mesmo. Tenho o maior prazer, alegria em atender meus clientes. Estou aqui para resolver, que nem eu falo para elas. Gente, olha, vocês é que fazem a Best Paz Kids. Eu estou só aqui representando, né? Mas a empresa é o cliente, né? A prioridade da minha empresa é o cliente, né? É resolver, é passar essa credibilidade. Então, Drica, como você falou, Adriane, oh, meu Deus. Isso é recíproco, fazemos trocas de experiência. Realmente é uma coisa que sobrepõe a compra e venda, né? Mas você criou um vínculo, um relacionamento muito legal. Dai, que bom ouvir a sua trajetória. Que maravilhoso a gente entender que as fases, elas fazem parte da nossa vida. Que bom que como filha e esposa você teve uma experiência muito legal. Que como esposa e mãe você teve outra experiência extraordinária. E como esposa, mãe e empreendedora você está fechando um grande ciclo na sua vida. Não é verdade? Eu quero te agradecer. Queria que você deixasse aqui as suas considerações finais e um recadinho especial
para todas as mulheres da jornada do autocuidado. Olha só, não é fácil, né? Quando você junta essas três coisas, esposa, mãe, empreendedora, quando você junta essas coisas em uma só mulher, você tem aí uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher que se renova. Isso não é diferente. Eu não passo por desafios? Passo. Não deixo a louça suja, eu não tenho secretária, né? Se alguém achar que eu faço tudo isso, eu tenho secretária do lar, eu não tenho. Eu faço as minhas coisas. Vai ficar a louça suja na pia? Vai ficar, né? Vai ficar coisas que eu vou ter que deixar de lado. Mas aí o que é que eu coloco? As minhas prioridades. A minha filha está alimentada, o meu esposo está alimentado, eu tão banhado ali, tão felizes. Deixa a louça para amanhã, né? Deixa coisas assim materiais que não vão ter muita importância naquele momento para você. E assim, empreender também é um desafio. Mas aí você precisa o quê? Buscar conhecimentos. Você olhar, que eu falei, a minha experiência, muito antes de eu montar a loja, de eu fazer a minha primeira compra para revender, eu estudei. Eu passei mais ou menos 1 ano estudando. E quando eu iniciei, que eu falei, olha, agora eu vou iniciar, eu já tinha tudo, né? Eu já tinha criado meu MEI, eu já tinha um nome, eu já sabia o meio de vendas, os cenários de vendas que eu ia trabalhar, eu já sabia o que era uma ação de venda, como atender essa cliente, né? Eu sempre tive, assim, esse relacionamento com o meu próximo de querer dar o meu melhor, seja no trabalho que eu fazia, era sempre dar o melhor. Então, o que você for fazer, se você pensa em empreender, dê o seu melhor. Busque conhecimento. Seja a melhor naquilo que você vai fazer. Vai ter... pode se perguntar para mim se eu tenho medo de concorrência? Não. Porque ela tem, né? A forma dela trabalhar, cada um tem. Né? Então, se eu vou vender o meu produto, conhecer o que você vende, né? Seja na área da Maria, do artesanato, tem aqui a Renata, que é uma excelente laceira, ela é uma artesã mesmo que eu admiro muito, também mãe, né? É uma amiga muito querida e cliente também. Ou seja, se informe, se instrui naquilo que você vai criar, né? E aí a mãe, você não vai deixar de, a atenção como mãe, vai negligenciar? Não vai. Uma das coisas assim que me dá mais prazer é à tarde, por exemplo, me arrumar, pegar a minha mercadoria e atender uma cliente. Aí eu fico pensando, meu Deus, se não fosse isso, eu poderia estar jogada lá no sofá, toda arrepiada, não ter tomado nenhum banho. E aqui eu me arrumar, olha, é um cuidado, entendeu? É um prazer que eu tenho como mulher. Me arrumo, pego minhas coisas, vou fazer minhas entregas, atender minhas clientes. Gente, isso é muito maravilhoso para mim. É muito gratificante. Não é assim questão de valor, né? Quanto eu vendo? Não, se eu atender uma cliente, meu Deus, é muito maravilhoso. Eu ver aquela peça que eu escolhi, né, que eu me dediquei, que eu fiz pedido, que chegou. Eu passo todas as peças, né? Para quem vê as fotos que eu passo da minha loja, não são peças amassadas. Se vier alguma peça amassada, eu passo. Até mesmo a peça que eu for entregar para minha cliente estiver amassada, eu passo. Eu sou muito perfeccionista. Eu dou o meu melhor, gente. Eu faço as minhas embalagens, eu faço os brindes, tudo é eu que faço. Porque eu quero ali dar o amor, entendeu? Ali no que eu for fazer, no que eu for dar aquele amor mesmo, aquela dedicação. E também é o que eu sempre falo, né? Eu visto o bem mais precioso, que é o filho, é a filha. Então tem que ser algo bom, né? Dar o melhor. Então quando eu vejo as fotos da filha da Drica, da Renata e das minhas clientes, meu Deus, eu fico babando. Ela pode até dizer, não, ela tá só dizendo isso porque... Não é. Eu acho lindo, entendeu? É o meu trabalho ali que eu vi se concretizando naquela criança. Olha aí a Nelma.
né? Uma assim, cliente amiga, né? Quando eu vejo ali as roupinhas vestidas no Isaac, que ela manda foto, marca no Instagram, então isso é muito satisfatório, gente. Não é só fazer clientes, né? Eu faço amigas, né? Eu tenho mesmo pessoas assim que se tornaram amigas mesmo. Até minha filha conhece. Quando passa em frente, ela fala. Então, isso é muito gratificante. Muito bom. Durante a live das suas redes sociais, né? Gostaria que você colocasse aqui para todas as pessoas onde as pessoas podem te encontrar, qual é o seu produto, né? E o que você trouxe, que eu tenho quase certeza que você trouxe uma promoção especial para todas as mulheres que estão nos ouvindo agora. Olha só. Querem, né? Aquela pecinha como é para vestir o seu bem mais precioso, que é o seu filho. Fala aí para nós. É assim, né? Quando eu faço os pedidos para me fazer a revenda, eu busco, porque assim, eu sou mãe, né? Então eu conheço o tecido, conheço ali o que está dentro do que atende o meu público, né? Por exemplo, as peças de menina, sainha, todas eu peço com shortinho por baixo, porque eu gosto assim para minha filha, entendeu? De estar ali guardadinha, então todas as saias que eu vendo, todas vêm com o shortinho por baixo. De menino, eu sempre procuro de menino o botãozinho ali para apertar, para você soltar, ou seja, você vai usar por mais tempo, que nem eu falo. Tem 4 anos, depois tem 3 anos, compra de 4 para usar mais tempo. Eu sou mãe, não quero só fazer uma venda. Eu falo isso, não quero só lhe fazer uma venda. Hoje, essa semana mesmo, eu estava falando para uma cliente minha. Eu quero passar essa credibilidade para o meu cliente, essa confiança. Então, a Best Paz Kids é isso, é de uma mãe para outras mães, entendeu? É uma mãe que gosta de vestir a sua filha com conforto, com qualidade, com beleza também, né? Porque hoje as peças são muito bem trabalhadas, tem bolsa, tem glitter, tem aquilo, tem outro. Então, são bem modernas. Então, eu procuro trazer o meu produto, conhecer o meu público e trazer aquele produto que vai agradar, né? Que vai agregar valor à peça, para a empresa. Então, a Best Paz Kids hoje é uma loja virtual com entrega grátis em Castanhal. O entregador é meu esposo, que ele fala que eu não pago ele. Mas estamos aqui, né? Então, quando meu esposo vai, né? Eu falo, olha, amor, a cliente é assim, olha, você é uma cliente nova, né? Que não conhece ainda a empresa. Ele leva cartão, ele faz aquela divulgação dele. Então, assim, é uma empresa família atendendo famílias, entendeu? Tem toda a credibilidade. Eu mando mensagem para as minhas clientes, não só para a questão de venda, mas se eu vejo algo assim, eu tenho essa aproximação, né? Porque não é mecânico, é atrás de uma empresa, tem uma família, né? Que é a minha família, tem eu, sempre estou me mostrando nos stories, para a pessoa conhecer quem eu sou, né? A Best Paz Kids, ela é uma empresa, mas direcionada, né, por um ser humano, né, que sou eu. Então, eu gosto sempre de manter esse contato humano, né, não só ali físico. O Max está aqui falando. Nunca me pagou, meu Deus. Max, viu? Te prepara. Um dia você pode pegar. Sim. Mas é muito legal. Eu tenho o prazer de conhecer esse casal há um tempo considerável e é tão bom ver uma trajetória humana de sucesso, uma trajetória empreendedora de sucesso, uma trajetória de mãe de sucesso, uma trajetória de esposa de sucesso, porque realmente essa construção ela foi feita de uma maneira adequada, de uma maneira que a gente quer que multiplique para muitas pessoas. Dai, meu muito obrigada. Minha gratidão por esse momento. Foi um prazer estar aqui com você, estar aqui contando a sua história, revendo algumas coisas preciosas. Mas eu acho que, não sei, um passarinho me falou. Tá chegando alguém aí, pai? Me conta essa história.
Tá, sim, tá chegando. O Marcos está a caminho, né? Para quem não sabe, creio que a maioria das minhas clientes já sabe, né? Que eu já tô falando que tem essa aproximação da gente. Mas, para quem não sabe ainda, sim, eu tô grávida de 6 meses. Daqui a 3 meses, né? 4 meses o Marcos chega. E aí vai ser toda aquela adaptação de novo, mas já uma mãe de segunda viagem, né? Muito mais experiente, muito mais experiente e assim, mais forte, digamos assim, né? Mas não. Que acabei com você. Vamos, tirei do coisa aqui, gente. Desculpa aí. Mas tá. Pronto, agora tá normal. Fiquei tão feliz. Marcos, ó. Marco, um beijo. A tia ama já. Ó. É. Gente, tira uma foto nossa aí, nessa alegria aqui. Bora tirar. Tira aí, cadê aquele que tu não paga de jeito nenhum? Foto nossa aí, Max, a gente O meu vê. entregador, né? É, o seu entregador. Peraí. Tira a foto aí, amor. Tira uma foto aí. Pronto. Olha, minha gratidão, meu muito obrigada. Que notícia boa que o Marcos chega com saúde para alegrar ainda mais essa Amém. família e tornar esse ninho de amor aí, ó, múltiplo, né? Porque aí é uma coisa muito legal, que venha com saúde, que vocês sejam em paz, que vocês tenham uma hora maravilhosa. Faça o seu pré-natal muito bem feito, né? Porque o primeiro já foi, você já sabe os caminhos. Sim. E ó, quando tiver aquele desejo de melancia, acorda o Max, que esse daí a gente não paga, mas ele vai. Tem tu não paga, que comprar, né? ele vai ter que pagar essa. Se o desejo for melancia de novo, Max, te prepara. Gente, no coração foi um prazer. Deixa eu deixar um recadinho aqui para todos vocês que estão na jornada do autocuidado. Daí, fica aí comigo, não sai não, tá bom? Tá, eu A jornada... quero só agradecer rapidinho aqui, Beni, todas as minhas clientes que estão aí. Clientes, amigas, que eu não tenho só clientes, eu tenho amigas também. A minha prima Paty, a minha cunhada Larissa, que eu tô esperando o sobrinho, né, Larissa? Olha, bora lá! Tá aí. Para vestir esse... Gratidão a vocês que estão aqui. Deixa eu dar uma aviso importante. A jornada do autocuidado termina amanhã com o nosso psicólogo Marcelino Silva. Ele fala sobre o poder do auto-perdão. Não perca, já veja aí qual é a amiga, o amigo que você vai trazer para essa live. Vamos aprender juntos o poder do auto-perdão. Esse é um assunto extremamente importante e fala diretamente com o autocuidado feminino. A jornada do autocuidado, ela tem um tripé, que é o equilíbrio corporal, emocional e espiritual. Espero você amanhã, Dai. Obrigada a todos vocês que passaram. Obrigada, Beni. Obrigada e a gente se vê. Grande beijo. A Tchau, gente tchau. se vê. Boa noite a todos. Obrigada pela presença de todos. Se paga o Max, tá bom? Pelo amor de Deus. Ô, meu Deus, tem que pagar esse homem, meu Deus. Tchau. Tchau.